Análise de wavelets com máquina de vetor de suporte no eletroencefalograma da doença de Alzheimer. Tese de Paulo Afonso Medeiros Canda, apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de doutor em Ciências em 7 de março de 2013. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a algumas pessoas, o Sr. Lucas Trambaioli, o Sr. Camilo de Leles Monteiro, ao professor Francisco Fraga, Dr. Ricardo Nitrini e a banca examinadora, constituída pelos professores Dr. Lineu Corrêa Fonseca, professor Dr. Gilmar Fernandes do Prado, professor Dr. Eric Talamone Fonoff e professora Sônia Maria Dose Brucchi. Qual a importância do tema EEG e doença de Alzheimer? O IBGE, em 2013, estima que, no Brasil, nós temos por volta de 1 milhão de portadores do quadro. O custo diagnóstico, assim, então, é muito alto. A literatura é hermética no que diz respeito a como se chegar ao diagnóstico. Ela apresenta resultados, muitas vezes, mas na maior parte dos casos não ensina ao profissional como atingiu aqueles resultados. Ou seja, a metodologia na literatura é fechada. Nós precisamos de um novo método que apresente acessibilidade, eficiência e custo baixo no diagnóstico da doença de Alzheimer, porque nós temos rincões distantes no Brasil, onde é difícil nós conseguirmos o diagnóstico devido à dificuldade de recursos. Daí a necessidade, então, de exames de custo baixo e acessíveis em qualquer ambulatório, não para fazer o diagnóstico, mas para ajudar o diagnóstico clínico da doença de Alzheimer. Nessa tese, nós postulamos que o EEG digital, quantitativo, pode estar entre as ferramentas adequadas para a realização deste trabalho, para a disponibilidade ao clínico, neurofisiologista, de uma ferramenta de auxílio diagnóstico na DA. Se nós nos reportarmos ao tema EEG e DA no PubMed, nesse mês de março de 2013, nós vamos encontrar aproximadamente 127 mil entradas de trabalhos que relacionam-se à doença de Alzheimer, demência e eletroencefalograma. E é por isso que eu faço minhas as palavras do jornal da Associação Canadense de Medicina. Deve-se rever o desenvolvimento da eletroencefalografia, levando-se em conta que várias centenas de trabalhos surgiram nos últimos 10 anos, e eu faço minhas as palavras deste jornal, mesmo que esse artigo seja de 1939, porque o que correspondia à realidade para o eletroencefalograma naquela época corresponde hoje à quantificação do sinal do eletro, pois nos últimos 10 anos nós tivemos uma grande evolução, no começo do século XXI, na capacidade da quantificação do eletroencefalograma de fazer diagnósticos. O que a pesquisa diz hoje sobre o EEG no diagnóstico da ADA? Como nós vimos, são 127 mil trabalhos, mas existem alguns dados que estão bem estabelecidos. Na DA, nós podemos ter potências absolutas maiores nas faixas delta e teta, com um índice teta-alfa maior e menor coerência alfa e beta frontal. Sendo que a coerência alfa das regiões anteriores e a coerência teta podem ter uma acurácia de classificação de até 72,3%. Não é uma acurácia perfeita, mas é uma boa acurácia, dentro de padrões aceitáveis para um teste diagnóstico. Para a banda alfa também, a análise espectral parece ser mais sensível que a coerência, diferenciando grupos de controles daqueles pacientes com DA. E novas tecnologias têm surgido para a análise do eletroencefalograma. Sejam essas tecnologias máquinas de vetores de suporte, em que trabalhos têm mostrado sensibilidade de até 83%, e o uso de novas transformadas substituindo a transformada de Fourier. Por exemplo, a transformada de wavelet, que tem se mostrado muito útil nos tratamentos da quantificação do sinal do eletroencefalograma. Então, nós perguntamos, na realização desta tese, existe a possibilidade de desenvolvimento de uma ferramenta que tenha alta sensibilidade, custo baixo e acessibilidade ao clínico? Para tentar responder essa pergunta, nós dividimos este questionamento em 4 itens. O EEG ambulatorial, com aplicação de transformada de wavelet, pode ser de auxílio diagnóstico na DA? Máquina de vetor de suporte pode substituir a estatística convencional?
Esta técnica discrimina o risco individual para a DA. Podemos obter essas respostas com baixo custo, visando seu uso pelo profissional clínico em situações nas quais os recursos são escassos? É isto que essa tese vai tentar responder agora. Material e métodos. Nós selecionamos 40 segundos de eletroencefalogramas sem artefatos de controles, 74, e de pacientes com DA leve a moderada, 84 probandos, contra 74 controles. A média de escolaridade foi esta, para os dois grupos, e o exame mínimo do estado mental com uma média de 28,4 e 17,7. Aqui começou a etapa mais difícil da elaboração do trabalho, que foi justamente escolhermos um software que fosse adequado à obtenção de dados a partir do eletroencefalograma. Fizemos várias tentativas, essa etapa do trabalho nos tomou cerca de 1 ano de estudo, pois existiam na internet na época cerca de uma dúzia de softwares que poderiam fazer o tipo de análise que nós queríamos. Ou seja, tomar o eletroencefalograma e realizar uma transformada de wavelet, uma filtragem de wavelet, ao invés do uso de uma transformada de Fourier. Até que finalmente nós descobrimos o Let's Wave, criado pelo professor André Moreau, do Laboratório de Neurofisiologia da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Este é um software que já está balizado cientificamente, e como nós podemos ver aqui no último levantamento que eu realizei, já com quase 1 milhão de downloads. Transformada de wavelet, ela realiza uma filtragem matemática do sinal, mas ela também tem uma representação gráfica. A wavelet que nós usamos foi wavelet de Morlett. Isso permite com que nós, clínicos, tenhamos um vislumbre mais fácil de como é que funciona o tratamento da wavelet no sinal. Esse algoritmo matemático corre ao longo do sinal, procurando similaridades entre a sua representação gráfica e o sinal do eletroencefalograma. Aqui nós temos o mesmo sinal, e você nota que ele vai se deslocando do eletroencefalograma, de maneira que, quando essas similaridades são encontradas, aquilo é computado. Quando não encontramos similaridades entre determinada região do sinal e a wavelet, ela sofre um escalonamento e o processo é repetido, de maneira que nós temos a topografia integral do sinal. Nós não perdemos aqui a resolução no tempo, que é o que ocorre com a transformada de Fourier. Na Fourier nós temos a manutenção do domínio da frequência, mas nós perdemos o domínio do tempo. Aí está então a diferença básica entre essas duas transformadas. Feito a filtragem de wavelet, o próprio Let's Wave nos dá alguns parâmetros, que ele chama de atributos, dos quais nós obtemos resultados numéricos, amplitude máxima, mínima, média, mediana, desvio padrão, variância, etc., de cada um dos 40 segundos de cada um dos pacientes, de modo que nós temos aqui 11 atributos em 5 bandas, são 20 canais, 158 probandos, num total de 173.800 atributos. Isso nos faz lembrar da frase de John Naisbitt, que diz o seguinte: estamos afogados em informação e sedentos por conhecimento. Como analisar essa grande quantidade de atributos? Existem vários métodos e nós queríamos tentar algo inovador, algo diferente, algo de ponta. Então pensamos em utilizar os processos de mineração de dados, data mining. Um dos softwares gratuitos na internet, disponíveis para o uso de qualquer profissional, é o WEKA, Waikato Environment Knowledge Analysis. Foi desenvolvido pela Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. É um software, como eu falei, gratuito. Ele realiza uma série de análises do sinal. Data mining em português, para não nos alongarmos muito, poderia ser traduzido como a descoberta de conhecimento novo a partir de bases de dados. A WEKA ela usa vários algoritmos e nós usamos um algoritmo de máquina de vetor de suporte. Esse algoritmo faz mais ou menos o seguinte: é como se nós colocássemos sobre uma mesa os atributos do paciente com doença de Alzheimer
e os atributos dos pacientes normais. Colocamos uma linha divisória, estabelecendo bem o limite entre os dois tipos de indivíduos pesquisados, e nós começamos a ensinar ao computador quais são os atributos do Alzheimer e quais são os atributos dos controles. Fazemos isso uma determinada quantidade de vezes até que o computador aprenda. Como é feito isso? Nós usamos 3 métodos. Nós pegamos 66% da amostra para treino, nós treinamos o computador com 66% da amostra total e 34% para teste. Nós dividimos também a amostra em grupos de 10% e treinamos a amostra com o computador com 90% e testamos com 10%. E testamos também um indivíduo contra toda a amostra, ou seja, a amostra toda, menos 1, para treino, e aquele 1 é interrogado se é Alzheimer ou se é controle, e repetimos esses procedimentos até que todos os pacientes tenham passado ora em um, ora no outro grupo, ou de treino, ou de teste, mas nunca os indivíduos podem estar nos dois grupos ao mesmo tempo, porque senão o acerto vai ser muito grande. Depois nós apresentamos apenas os atributos e perguntamos para o computador, através desse software, se o indivíduo tem doença de Alzheimer ou se o indivíduo é um controle normal. Quais foram os resultados obtidos? As variáveis demográficas não mostraram nada de muito interessante. São aqueles achados que já encontramos na literatura de maneira quase que, eu diria, rotineira. Ou seja, mais mulheres no grupo de Alzheimer, onde a escolaridade também foi menor, e o mini exame de estado mental também mostrou um resultado pior. Então não teve assim grandes alterações. A novidade começa a aparecer aqui, usando 66% da amostra para treino, 34% para teste. Treinando o computador com vários classificadores diferentes, nós chegamos a uma acurácia de 90,74%, com uma curva ROC de 0,90. Então nós tivemos quase que 91% de acerto na diferenciação entre os grupos, se o indivíduo era Alzheimer ou um controle sadio. E quando nós fizemos o estudo pela classificação de um paciente contra os demais, ou seja, analisando um paciente individualmente, nós conseguimos uma acurácia de 81% de acerto, com uma curva ROC de 0,81. E nessas técnicas de aprendizagem de máquina ocorre algo muito interessante. À medida que você aumenta o N, os achados, a capacidade do computador de discriminar achados vai melhorando progressivamente. Nós já estamos aumentando o nosso N após essa tese, com resultados bem mais satisfatórios. Qual a importância desse trabalho? Primeiro, na literatura até a data da publicação, nós não tínhamos nenhum trabalho que estudasse eletroencefalograma mais análise de wavelet mais máquinas de vetores de suporte. Nós não tínhamos. Nós tínhamos algumas variantes, por exemplo, redes neurais com wavelet, análise espectral e wavelet, potenciais evocados e wavelet. Então, na literatura, é a primeira vez que foi estudado EEG, análise de wavelet e máquinas de vetores de suporte. Segundo, os trabalhos que mostravam maior número de pacientes, por exemplo, aqui 124, 103, que era o trabalho de Yuan, ele não relata sensibilidade nem especificidade. E trabalhos como Admadu, que mostraram uma sensibilidade bem grande, 100%, especificidade 98%, tinham apenas 7 controles contra 20 DAs. Então, era um número N muito pequeno. O nosso N é de 156 pacientes. Então, é uma quantidade bem maior, embora no meu conceito ainda seja um N pequeno. Nós vamos ter que aumentar esse N ainda para melhorar esse achado, para tornar esse achado mais consistente. De qualquer forma, é o trabalho que está entre um dos que tem maior número de pacientes, mostrando a sensibilidade e mostrando também a curva ROC. Nós não abordamos muito a questão da especificidade, por quê? Nós avaliamos apenas pacientes com doença de Alzheimer. Então, é muito provável que esses achados nossos sejam achados que sirvam para demências em geral e não apenas para a doença de Alzheimer. Então, novos grupos de pacientes com outros tipos de demência terão que ser estudados agora, para nós tirarmos essa dúvida. A comparação entre wavelet e transformada rápida de Fourier também deverá ser feita com um número maior de pacientes, embora outro trabalho
do qual nós também participamos, que é o trabalho de Trambaioli, de 2011, tenha mostrado que a sensibilidade das máquinas de vetores de suporte aqui com o Fourier também é grande, também é alta. Sensibilidade de 91%, especificidade de 78%. Assim, nós consolidamos um método de auxílio diagnóstico de utilização possivelmente clínica. Entretanto, o N ainda é pequeno, as técnicas empregadas são relativamente novas, o processo ainda não está automatizado, tomou bastante tempo realizar esse trabalho. Nós precisamos replicar esse estudo. Um ponto fraco deste trabalho foi o fato de termos investigado apenas doença de Alzheimer. Precisamos analisar agora outros tipos de demência. Entretanto, os softwares utilizados na realização desse trabalho são softwares inteiramente gratuitos e disponíveis na internet para qualquer profissional. Assim como a metodologia também, eu estarei disponibilizando na tese para que qualquer um possa replicar esse trabalho. A questão é que, para realizar esse tipo de trabalho, nós precisamos de um banco de dados que seja confiável. E essa é uma questão na qual estamos trabalhando também. Próximos passos na utilização do método seria aumentar o N, comparar o wavelet com FFT, investigar-se outros tipos de demência e comprometimento cognitivo leve e automatizar o processo, que ainda é demorado, dependendo de várias etapas. Quero agradecer a todos que assistiram essa apresentação. Como dizia Abraham Lincoln, a melhor coisa sobre o futuro é que ele vem um dia de cada vez, e assim vamos continuar trabalhando, vagarosamente, lentamente, dia após dia, para tentar obter dados cada vez melhores, mais confiáveis, com um N cada vez maior. Muito obrigado.